Nossa. Então, mas esse curso na França era de palhaço ou era improviso, era tudo junto, mímica, essas coisas? Ele era uma mistura, porque ele é uma escola que você aprende personagens, você aprende elementos, você aprende poesia física, você trabalha com a máscara neutra, que é uma máscara que tira toda a expressão do seu rosto, é uma máscara que não é, que como se você tampasse aqui, ela fica neutra e assim você vê o tamanho do corpo, você vê a possibilidade que o corpo tem. Você trabalha um monte de elementos para no final você trabalhar o palhaço. Ah, tá. Então ela era muito maior, na verdade, do que eu queria. Mímica também? Também mímica. Então você aprende, como segura um bastão invisível. Segura dessa maneira. O que precisa para isso? Precisa ter um lugar que é o chamado de ponto fixo, porque as ações vão acontecer sobre esse ponto. Eu posso fazer uma brincadeira de planos. Como é que eu faço? Um cavalo pequenininho, assim, ou depois... em vez de você fazer... Isso, ou inverte, faz os dois. Eu faço... Vou fazer uma coisa que talvez não vai dar certo. Eu acho que não vai dar. Dá assim. Por exemplo, uma brincadeira que... Por exemplo, você faz... então o cavalo veio. Ele foi. Entendeu? Você essa faz virada já... uma transposição Caramba. física. Então ela é muito legal, porque você vai aprendendo possibilidades cênicas para depois você apresentar o seu palhaço. Cara, isso deve ter te ampliado pra caramba, né? O lance de público. Porque você queria ser só palhaço. Sim. E de repente você viu que dava pra... Nessa época já existia esse lance de improviso? Porque improviso é uma coisa nova, é antiga. De onde veio isso? De onde veio isso? A minha experiência, a primeira vez que eu vi improviso foi naquele programa Os Lines It Anyway. Sim. Antes disso eu nem sabia o que era improviso. Perfeito. De onde vem? Então, o improviso, assim, como ferramenta sempre existiu no teatro, como ferramenta de criação, né? Criação de personagens, criação de uma peça nova. Então, não é uma coisa nova. Exercício também? Sim, como exercício, muito. Ou mesmo, se for ver na história, a comédia dell'arte, que tinha uns personagens fixos, eles brincavam em cima de um canovaccio, que era de um esqueleto de uma coisa que já tá mais ou menos sabida. Aí eles improvisavam já. Aí eles improvisavam. Então, sempre existiu. Agora, meio que na década de 60, principalmente no Canadá, um cara chamado Keith Johnston, ele queria pesquisar com os atores e ele começou a ver que os atores tinham algumas dificuldades em cena. Então, o que ele começou a propor? Alguns jogos de improviso, primeiro na classe, normal, já se fazia, e depois ele quis mostrar esses jogos, então ele começou a ir na faculdade e apresentar ali no... Até então, esses jogos eram uma coisa muito interna, nunca funcionou como espetáculo. Isso. Que fantástico. Isso. E você acha que ele queria mostrar simplesmente para mostrar o processo dele ou ele achou que aquilo tinha um valor artístico e as pessoas iam se divertir com aquilo? No começo, ele começou a fazer isso como pesquisa, porque ele achou que seria interessante sair da sala e mostrar essa coisa que tá inacabada. É por causa disso, né? Porque não tá acabado. Sim. O medo, hoje em dia a gente sabe que dá certo, mas para aquelas pessoas falam, a gente vai mostrar uma coisa que pode dar errado pro público. Isso. Que fantástico o cara ter essa sacada, né? Sim. E ele começou a criar vários desses jogos, boa parte dos jogos que a gente vê, que eu fiz. Até hoje? Porque são os mesmos. Aí troca. Depois, isso, por exemplo, vários jogos, só perguntas. É? É um jogo que ele inventou para dar de exercício para os alunos. E aí ele começou a ver, quando ele começou a apresentar, que o público gostava mais do que ele achou que ia gostar. Por quê? Porque a gente gosta de ver a coisa inacabada. E a competição parece que é uma falsa competição, né? Sim. Que a gente sabe que as pessoas não estão competindo de verdade, mas a gente torce, né? Sim. Sim, inclusive esse formato que é o que você viu do Jogando no Quintal, que a gente fazia, que era uma competição entre dois times, dois dos caras que fizeram esse formato, eles falaram que eles foram assistir um jogo de hóquei no Canadá e falaram, por que aqui tem 10 mil pessoas e no nosso espetáculo de teatro tem 15? Ele falou, putz, se a gente fizer uma competição, e aí eles falam, competição de improviso, como se fosse... Então, mas voltando a essa pergunta para falar da história, então, essa modalidade improviso como resultado, como espetáculo... Como fim, né? Ela é mais ou menos desse 60, 70, 80, começou a crescer. E de cara ele já funcionou como espetáculo? Sim, porque mesmo que ele ainda estava cru... As pessoas, a gente gosta, né, de ver na TV os erros, as coisas que não dão certo, os bloopers. Puta, é um clássico, porque a gente gosta de ver a coisa dando errado, a falha.
Ou o cara tentando e conseguindo. Você fala, caraca, ele tentou uma coisa incrível e conseguiu. Então, quando ele consegue, é incrível. E quando dá errado e ele assume e aprende a trabalhar esse erro, aí também é muito legal. E a plateia dá muito valor pra saber que tá sendo criado. Aquele espetáculo é único pra ela, né? Sim. Não é uma coisa que... Tudo bem, eu não tô tirando o valor do stand-up, que você escreve e o pessoal vai lá e é certeza que ele vai dar risada. Mas eu já vou em espetáculos de improviso, vários, aliás, eu adorava, porque você sabe que tá acontecendo aquilo lá, aquela hora. Sim. Tipo, não dá pra você ir outra semana e falar, você vai ver essa hora que ele faz tal coisa. Não dá, cara, porque é outra coisa. Isso é fantástico. Parece que você faz parte, você junto com os atores, você tá naquela agonia de dar certo e quando dá um alívio e vai pra outra. Isso, perfeito. Não é? E a gente fala que o público é co-criador da cena, e é verdade. Porque assim, a gente pede o título pro cara, pede o nome do personagem, pede o lugar. Então a plateia dá os elementos e a gente cria. Então ele sente e realmente ele é parte da criação. Mesmo. Então ele vê uma criação acontecer. Ele tá num lugar que a criação tá acontecendo, ele tá presenciando. Nossa, aquela hora que você falou aquilo. Nossa, aquela hora que você usou o meu lugar. Tanto então, que tem uma coisa legal. O espetáculo é único pra mim que foi assistir. Mas se por exemplo, eu fui num espetáculo seu e for lembrar de uma cena, provavelmente você não vai lembrar, porque você já fez milhares daquela e como não é igual, cada noite foi diferente, né? Sim, é verdade. Porém, tem uma coisa interessante até que eu dei pensando há pouco, porque acontece isso comigo. Muitas vezes, quando a pessoa lembra, muitas vezes eu lembro também. E eu tenho memória muito ruim, muito mesmo. A maconha. Não podemos falar sobre isso. Não. Maconha que dá assim, né? É uma coisa que o pessoal fuma aí. Não, nem isso. Desde pequeno, assim, não é uma coisa que eu sou bom de reter informações, mesmo com os meus amigos. Mas, assim, quando a pessoa lembra uma cena específica, o que acontece muitas vezes, boa parte das vezes, ela lembra porque foi uma cena incrível. E quando uma cena é incrível, quando tem aquele momento incrível, a gente lembra. Que porque vocês também sentem isso. Porque pra gente também foi. Então, outro dia o cara foi no Jogando no Quintal, na festa de 2 anos Jogando no Quintal. Eu encontrei o cara na rua, ele falou assim, você é lá do Jogando, né? Ele falou, eu fui naquele dia da velha, ele falou. E imediatamente me voltou a memória de um dia que a gente tinha uma senhora na plateia, que um dos convidados, que nem era da gente, fez uma piada com ela, ela não gostou. E toda a última 15 minutos do espetáculo ficou centrado nessa senhorinha que a gente ficou tentando reverter, porque a filha dela não gostou, nem foi ela. Toda uma história assim que acontece assim, uma em uma. E o cara tava, e vocês foram geniais, porque vocês conseguiram reverter. E eu lembrava, quando ele falou isso, me deu esse clique. Então, eu acho que algumas vezes, quando a cena é incrível, mas vale pra tudo, vale pra vida, claro, né? Assim, no dia do nascimento do seu filho, você vai lembrar pra sempre, porque é um momento eterno. Então, eu falo isso assim, o espetáculo, eu acho que o espetáculo, a duração do espetáculo não é o quanto tempo ele dura, é quanto ele dura. Como assim? Ah, tá. O espetáculo não é o quanto tempo ele dura, quanto ele dura. Porque se você vai num show e no dia seguinte você lembra coisas do show, pô, ele durou um dia, dá lá. Se você depois de uma semana ainda lembra uma coisa, legal. Se você daqui a 5 anos tiver um insight ou uma coisa, você lembra, pô, o espetáculo durou. Pô, que maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. Interessante, né? Antes da gente começar, eu tava lembrando de um espetáculo do Caleidoscópio que foi de quantos anos atrás? Você deve ter uns 10. Uns 10, né? Deve ter uns 10 anos. É muito tempo atrás. Deve ter 10 anos, sim. Sim. E é engraçado que um espetáculo bom de stand-up é quando a pessoa pensa que você tá improvisando tudo. Sim. E um espetáculo bom de improviso é quando a pessoa acha que você tá todo roteirizado. Sim. Não é louco? Sim. Quantas vezes eu falo, para! Sim. Para que vocês fazem improviso, certeza que vocês combinam. Sim. Não é? Sim, a frase que eu mais ouço é... Tanto que o programa na Band, a gente chama tudo improviso, porque era a pergunta que a gente mais ouvia. Era a resposta pra qualquer pergunta, né? Não, mas é tudo improviso. É tudo improviso. Não, Balas, mas aquela cena... Não, mas as pessoas acham que tem uns truques, eu entendo, porque a primeira vez que eu vi, eu também fiquei meio assim, cara, não é possível, eles não fizeram tudo isso agora. Tanto que eu fui mais uma vez ver.
E acontece, os caras... E você falou uma coisa que é bem verdade, que as pessoas confundem o stand-up e o improviso, que é isso de que Eles acham que vocês fazem stand-up também ou não? Fazem, não. Ah, bala. Eu já tive entrevista, a pessoa... Como assim? Ah, a pessoa falando, você é um dos precursores do stand-up no Brasil, e eu... Aí eu assim, gentilmente, não, é que eu faço improviso. Ela falou assim, era do Metrópole, mas improviso de stand-up, né? Falei, não, ela falou, stand-up de improviso? Falei, não. Não tem stand-up! É só... Eu não sabia. E até eu tive que começar a nossa, eu já expliquei isso 1000 vezes. No começo eu falava assim, o stand-up, o improviso é tipo maçã, como eu falo, laranja e mexerica. Ele santa, tá. Depois eu comecei a fazer, é tipo laranja e maçaneta. Tipo assim, não tem nada a ver. Por quê? Porque o improviso, o stand-up, vocês roteirizam, pensam, criam e na hora... Testa pra caramba. Isso, e na hora você mostra uma coisa que está absolutamente testada, testada não, escrita. A gente e não tem melhor e pior. Eu mega... Não, é só o seu... Só eu? É só aqui. Obrigado. Eu sou bem fã de stand-up, eu gosto muito, aprecio, né? Assim, então não é que é melhor, pior, é outro gênero, outro estilo. É outro esporte, né? Porque o nosso é o quê? Criar na hora. A graça pra gente é criar na hora. Não tem graça eu repetir uma cena, eu combinar uma ideia. Então elas são duas coisas que parecem meio assim, mas elas são muito não iguais mesmo, assim, são gêneros que, não, meio de... Não tem é improviso mesmo. Ou é improvisado ou não é, né? Não tem como combinar. Aliás,